Rádio Cavili apresenta Programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma reunião pública que vem para trazer aconchego e mais luz a nossos dias. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Sejam todos bem-vindos à nossa Casa Virtual Luz Espírita, com o auxílio dos parceiros espirituais da Colônia Maria de Nazaré. Eu, Adriana, em nome de toda a Cavili, agradecemos por nos receberem em seus lares, por se juntarem a nós nesta rede de luz e busca de melhora. A Cavili é um núcleo de estudo e amparo, disponibilizando até o momento os cursos ESG, Teoria e Prática da Mediunidade e Estudo do Evangelho. Em nossa casa virtual, oferecemos Evangelho no Lar, Irradiação Fraterna, o Conversando o Evangelho, um programa que busca trazer o aprendizado do Evangelho para nossos dias, atendimento fraterno e reunião pública. Nossos colaboradores, encarnados e desencarnados, se encontram em todos os recantos do universo. Usamos como ferramenta de trabalho a tecnologia, estamos sempre com nossas portas abertas através do site cavili.com.br, nossas fanpages Evangelho no Lar, Conversando o Evangelho e Cavili, e também por nós pela nossa web rádio. Nossa reunião pública está distribuída em abertura, com avisos, recepção e oração inicial, que hoje será coordenada por mim, Adriana. Palestra, hoje com o tema Provas da Reencarnação na Bíblia, ministrada pelo colaborador irmão Joel, médico veterinário e estudioso da doutrina espírita. Irradiação e fluidificação, hoje feita por mim. Nessa etapa, pedimos que providencie uma garrafa com água para receber o medicamento que necessitamos. Finalizamos nossa reunião pública com a oração final e o encerramento. Convido aos irmãos para serenar nossa mente, buscando nos desconectar lentamente do plano material e envolvidos em uma suave luz verde, vamos nos conectando com a espiritualidade maior que já se encontra posta para o trabalho. Em nossa prece inicial, oremos. Senhor Jesus, amado Mestre e Comandante da Terra, Senhor, seja louvado. Somos devedores do passado e trabalhadores da última hora. Rogamos humildemente, Senhor, pela inferioridade que nos caracteriza, que nos ajuda a ficar livre de toda sorte de tentações, que não nos deixe sucumbir às tentações carnais e financeiras, que não nos permita ceder à ira e ao ódio, ao egoísmo e à luxúria, que nos livre da vaidade e do orgulho destruidor e que nos ensine a prática da caridade e o perdão sobre a esfinge do amor incondicional. Senhor, que nos seja possível vibrar na Tua frequência, para que as nossas preces ultrapassem as ondas pesadas da inferioridade e avancem sobre o espaço sideral,
rompendo as formas pensamentos negativas, alcançando as hostes celestiais onde habitas, Senhor. Sabemos que somente a prática do amor incondicional é que pode nos levar a Ti, Senhor, e que exercer o bem nos fará suportar e ajudar na transição planetária em curso. Senhor, buscamos a renovação constante na oração, porque cremos que renovar a fé na certeza de um futuro cada dia melhor nos ajudará a cumprir a parte que nos cabe nessa etapa evolutiva. Assim, Senhor, pleno de Tua bondade, não fraquejaremos na esperança, não nos desviaremos das instruções abençoadas da doutrina consoladora e pela Tua misericórdia continuaremos a receber o Teu auxílio e dos Seus enviados na inspiração necessária para o nosso culto que agora iniciamos, beneficiando aos presentes e aos ausentes, encarnados e desencarnados. Sentimos-nos abençoados pelo Teu infinito amor. Obrigada, Senhor. Assim seja, demos graças a Deus. Convidamos o irmão Joel para dar início à palestra de hoje com o tema Provas da Reencarnação Bíblica. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus, para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem renasce de água, não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Para ficar bem claro, porque estou lendo, digo de novo: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: mas como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: és mestre em Israel e ignoras estas coisas. Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Analisando este texto, meus irmãos, podemos perceber
as dificuldades em termos de aprendizado, vivenciada pelas humanidades que reencarnaram na Terra e que após o desencarne prosseguiram no plano espiritual no processo de aprendizado. O quanto foi difícil para que eles pudessem assimilar este ensinamento que trata-se da verdade universal mais importante. Naquele tempo, Cristo valeu-se de expressões que estavam ao alcance em termos de começo do entendimento do povo judeu. É claro que fazia parte, inclusive, do Velho Testamento, através de ensinamentos, a possibilidade da volta do Espírito após a morte. Entretanto, não existia um conhecimento claro, e nem tampouco existia a evolução científica necessária naquela época para que o homem pudesse atingir a maturidade e ter uma compreensão bem nítida relacionada com esta verdade que disse ser universal e que refere-se à pluralidade das vidas através dos processos reencarnatórios. Cristo foi muito claro nas suas expressões, inclusive quando afirmou que João Batista era o Elias que deveria vir. Cristo tinha a precognição, sabia o que ia acontecer com ele e expressou-se então: é verdade que Elias há de vir. Na verdade, porém, vos digo, Elias já veio e eles não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, e o mesmo irão fazer contra o Filho do Homem. Então seus discípulos entenderam claramente que houvera sido de João Batista que Cristo tinha falado. Percebam, pois, desde os tempos antigos, a religião era imposta pelos violentos. A crença religiosa era imposta pelos violentos, porque assim era a lei e também assim eram os profetas. E se quiserdes saber, na verdade vos digo, ele mesmo, pois que Cristo estava neste momento falando de João Batista, enquanto ele ainda era vivo, se quiserdes saber, ele mesmo é o Elias que há de vir. Aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, e aqueles que tiverem olhos de ver, e que creiam, que entendam, se possível. Portanto, meus irmãos, percebam, nós precisamos, na verdade, interpretar os textos bíblicos, não de acordo com a opinião das instituições e das organizações que defendem interesses, muitas vezes, do povo que viveu naquela época. Então, justifica-se, percebam bem, a interpretação. Aliás, por estas outras palavras, o que é nascido de carne é carne, o que é nascido de espírito é espírito. Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido de carne é carne. Indica isso claramente, que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste. Embora saibamos, na época atual, que na verdade o corpo material, orgânico, é um instrumento do qual se vale o espírito para o percurso da sua trajetória evolutiva em direção a Deus, para apropriar-se do saber que faz parte da sabedoria divina. E nestes termos vão as personalidades almas, conseguindo ter o seu progresso.
Então percebam, meus irmãos, que se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir, está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 12 a versículo 15. As demais considerações que nós também estamos fazendo se acham no livro de João, capítulo 3, versículo 1 a versículo 12. Então percebam, se nós procurarmos nas fontes bíblicas e fizermos as devidas interpretações, com certeza nós iremos ter a clareza em termos de entendimento e iremos compreender a razão de ser de todas as problemáticas que dizem respeito ao gênero humano, o qual foi criado num estado de simplicidade e ignorância, e que percorre a sua trajetória evolutiva, aprendendo passo a passo. E assim entendemos como verificou-se a aquisição do grau evolutivo da atualidade. Não haveria possibilidade numa única existência da aquisição de tais conhecimentos. Percebam a lógica, percebam a coerência, nós não pretendemos, de modo nenhum, estabelecer um choque das opiniões acalentadas e mantidas pelos espíritos que embasam-se em Jesus. Mas queremos mostrar como existe coerência nas verdades que nos foram deixadas pelo Mestre. Ainda poderemos ler no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 19. Aqueles do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos, em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra, o reino dos gigantes. Isso está em Isaías capítulo 26. É também muito explícita esta passagem de Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Isto é, reencarnarão de novo. Naquele tempo não existia como acontecer um embasamento cultural para que as pessoas pudessem entender essas verdades que hoje tão facilmente podem ser aceitas. Basta que interpretemos. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que aqueles que tinham sido executados estavam mortos em espírito, teria dito, ainda vivem, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam na interrupção da vida, da alma. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois que estabelecem em princípio que todos os que estão mortos reviverão. Mas, tomando por base a tradução de Lemais do mestre Saci, encontramos no livro de Jó, capítulo 14, versículo 10 e 14. Mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderia o homem reviver de novo? Nessa guerra em que me acho todos os dias de minha vida, espero que chegue a minha mutação. Ou ainda, em Osterwald, o escritor que traduziu a Bíblia, quando o homem morre, perde a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se um homem morre, viverá de novo? Esperarei todos os dias de meu combate,
até que venha alguma mutação. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa é o que existe, a informação que existe na versão da Igreja Grega. Nestas 3 versões, o princípio da pluralidade das existências está claramente expresso. Ninguém poderá supor que Jó haja querido falar da regeneração pela água do batismo, que ele, de certo, não conhecia. Tendo o homem morrido uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver implica a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega ainda é mais explícita, se é que isso é possível. Acabando os dias de minha existência terrena, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo, ou voltarei à existência terrestre. Isto é tão claro como se alguém dissesse: saio de minha casa, do meu corpo, mas a ela retornarei, pelo processo do renascimento, é claro. Então percebam, meus irmãos, como existe clareza nos textos e como nós precisamos nos dedicar à leitura, interiorizando estes ensinamentos. Basta que consideremos a exiguidade de uma vida única para percebermos a impossibilidade, tanto pelas personalidades almas que já vêm reencarnando desde um passado distante, conseguir aprender o acervo cultural que constitui o grau de conhecimento até o qual a humanidade chegou. No passado isto era possível. Hoje em dia, mesmo que prossigamos, tentando conhecer a sabedoria divina concretizada através da multiplicidade das ciências, não conseguiríamos sequer entender um único tema, dependendo da complexidade do mesmo a qual nós nos referimos. Então percebam, a reencarnação é a única verdade e a única modalidade que nos torna confortados, consolados, porque no nosso instinto de sobrevivência, que também é uma forma de termos a certeza absoluta de que ninguém vai morrer, todos nós somos eternos, é o que nos consola, é o que nos torna confortado e nos impele para prosseguirmos em nossa trajetória existencial, além de tantas e tantas outras provas que, com o tempo e porque fazem parte do acervo cultural da doutrina espírita, teremos oportunidade de, a respeito destes fatos, desenvolver considerações oportunamente. Percebam, pois, como nós deveremos ter motivos para professarmos e praticarmos os ensinamentos do Divino Mestre Jesus, relacionados com o grau de pureza que precisa acontecer no nosso ser espiritual. E isto se processa através da prática dos ensinamentos que ele deixou. Prática esta que se configura pelo amai-vos como eu vos amei. Lá ainda não chegamos. Deveremos ter indulgência para com as imperfeições dos outros. Este é o conselho que Cristo deixou na terra, não só vivenciado, mas também transmitido como conhecimento. Deveremos perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Cada falta, isto quer dizer que deveremos perdoar sempre. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amarmos nestes termos a nós mesmos. Esta deve ser a postura daquele que quer construir para sua existência eterna um porvir de verdadeira felicidade. E assim, então, nós tivemos a oportunidade
de transmitir esta gravação, suplicando a Deus, suplicando as poderosas forças do bem, que o esplendor e o amor da divina providência de forma fluídica possa ser uma bênção nos lares daqueles que assistem estas considerações. E assim tenham mais um manto protetor fluídico que vai inviabilizar a aproximação das entidades que sofrem e que recusam-se a aceitar os ensinamentos de Jesus. Obrigado, amado Pai Celestial, por esta oportunidade, e que assim então seja. Passamos agora às vibrações e fluidificação. Vamos, neste momento, voltar o nosso pensamento ao nosso Pai, nosso irmão maior Jesus, e com o auxílio da espiritualidade maior que aqui se encontra, vamos abrir nossos corações em prol de nossos irmãos. Vamos vibrar por todos que de uma forma ou outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de auxílio. Por nossos inimigos, pedindo que encontrem a paz. Pelo nosso país, por nosso planeta e todos os recantos do universo. Pelos animais, que estes sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio, por todos os nomes que estão escritos em nossa irradiação fraterna, por todos aqueles que se encontram nas orações dos colaboradores da Cavile, por nossa família e por nós mesmos, pedindo amparo, que possamos amanhã ser um pouco melhor que hoje. Deixemos uma vibração em aberto para que os benfeitores espirituais que aqui se encontram possam levar aos locais e irmãos que julgarem necessários. Pedimos a benevolência da espiritualidade maior para que, enquanto procedemos à prece final, fluidifiquem nossas águas, colocando nela o medicamento que cada um de nós necessita. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem. Sejam males físicos
ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Somos gratos à espiritualidade da Colônia Maria de Nazaré que nos ampara. Que os ensinamentos proferidos hoje possam passar de informação à prática em nossas vidas e, envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão em nome do nosso Mestre dos Mestres, Jesus Cristo, para encerrar a nossa reunião pública de hoje. Fiquemos todos com Deus e até a próxima reunião pública na Casa Virtual Luz Espírita. A Rádio Cavili apresentou programa Reunião Pública da Casa Virtual Luz Espírita, Rádio Web Cavili. Uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavili.com.br